Mas, você acha que... É, quem achou que o pessoal do Flow Podcast fez uma coisa ruim de ter expulsado o Monark, né, da própria empresa dele, agora deve estar pensando duas vezes, porque eles fizeram o certo. Porque o YouTube, finalmente, depois de um bom tempo calado, que eu até estranhei isso, porque normalmente o YouTube é mais rápido na ação de banimento ou coisa parecida, né? Só que o YouTube demorou, mas agiu. Baniu o Monark de receber qualquer tipo de patrocínio de monetização do próprio YouTube, né? Aquela monetização que você recebe. Hoje em dia não é toda a monetização que você recebe principalmente desses grandes aí, não é todo o salário que ele recebe, mas é boa parte, né? Aquele salário básico que paga muita coisa, vamos dizer. Paga a luz, telefone, a empregada e algumas coisas. Principalmente esse pessoal rico. Mas se o pessoal do Flow mantivesse o Monark dentro do sistema deles, agora quem estaria com monetização cancelada seria o pessoal do Flow. Então, os empregos, aqueles 80 empregos ou mais que eles tanto prezam, aí sim iria por água abaixo. Então, com certeza, uma coisa certa foi feita nessa hora pelo menos do ponto de vista empresarial, foi a retirada do Monark. Eu achei estranho aqui que tem alguns caras comentando sobre isso na internet, sobre eh, a retirada do Monark e tal, porque a mídia tá fazendo coisas pra tirar os caras principais que estão ganhando muito dinheiro na internet, a mídia tá com medo e não sei o quê. Pô, cara, se a mídia tá tão com medo, quem devia estar com medo seriam as pessoas dessa parte principal, né? Dessa parte da internet, que deveriam dar exemplos para todo mundo ver e não deixar a mídia vencer nesses casos aqui, que ocorrem todo o tempo, né? Ou é um racista por aqui, ou um homofóbico por ali, ou uma pessoa falando que, ah, não, tem que ter um partido na então fica complicado você defender isso contra a mídia. O YouTube nunca foi uma plataforma que, assim, vamos dizer, deleta canais à torta e à direito por causa de opinião. Que tem muita gente no YouTube que dá opinião de todo quanto é aspecto político ou coisa parecida. Agora, se o YouTube quisesse fazer um local só para vídeo de criança, vídeo com arco-íris, vídeo de sem nada político, nem coisa parecida, eles faziam porque a plataforma é deles, é um livre mercado, né? Assim como eles são tão livres para expulsar basicamente o Monark da plataforma. Coisas que eles não fizeram, porque se você procurar o canal do Monark ainda está aqui inteiriço no YouTube. Só que, claro, desmonetizado e, claro, ganha menos repercussão dentro da plataforma. Eu achei bem interessante aquela frase, né, que supostamente algumas pessoas aí, né, aos amigos, os favores, aos inimigos, a lei. Isso aqui é basicamente aquela proposta de dizer que quando teus amigos, né, pô, recebe todos os benefícios da dúvida, né, ele não fez isso exatamente, e todos os benefícios que você pode dar a ele. Mas os inimigos, bora acabar com eles. Eu achei interessante que, por exemplo, o Baltar, Rodrigo Baltar aqui, ele fez uns vídeos aqui sobre o BRKS Seduz que, teoricamente, fez só uma brincadeirinha na internet. Brincando, fazendo aquelas piadas de tiozão, denunciando um joguinho aí pra Nintendo, né? Tirando graça com a Nintendo, tirando graça com a situação de tudo. E o Baltar, pelo amor de Deus, bufou e pareceu que queria tocar o cara na fogueira, tocar fogo no cara, só porque o BRKS Seduz fez uma brincadeirazinha, né? Agora, quando o amigozinho dele, o monarquezinho, brincou de falar sobre nazismo, nem brincar, ele queria criar, ele é da opinião de que deveria existir um partido nazista. Pelo menos isso deu a entender que foi falado nos podcasts, né? E que ele pediu desculpa depois, mas falou. E o amiguinho dele aqui tá defendendo ele de unhas e dentes, falando que todo esse pessoal da internet que dizem que era amigo do Monark são ruins, são malvados e tal. É uma hipocrisia até o pau. É uma hipocrisia desgraçada, mano. O cara que faz uma brincadeirinha sobre um joguinho tem que ser jogado aos leões, mas o meu amigo.
Ah, não faz isso com ele. Ele só tava fazendo uma interjeiçãozinha. Só tava perguntando. Não tem nada a ver. Ó, hipocrisia. Oh, meu Deus. Depois a gente fala da hipocrisia do pessoal da esquerda, né? Com toda essa situação. E aqui fala também, tem outros caras falando aí que é mimimi, é popopô, chuchuchu. Mas o inacreditável é que a maioria dessas pessoas defendem a livre expressão. Só que a livre expressão e o livre mercado, que muitas vezes eles defendem também, é da empresa ter a possibilidade de tirar um certo discurso ou pessoa que eles não gostam. Simples assim, porque eles não são um Estado, eles são uma empresa fechada que pode ter suas próprias regras, né? Então eles querem que uma empresa não tenha liberdade de tirar um discurso que vai contra eles, que pode acarretar em perdas de patrocinadores e outras coisas. Porque ninguém se lembra, né, daquele problema lá com o PewDiePie, que lá nos Estados Unidos, o que aconteceu basicamente? Ele fez lá uns comentários lá, inclusive envolvendo racismo e tal, e isso repercutiu tanto no YouTube, que o YouTube perdeu tanto patrocinador, que as políticas dele foram modificadas, o, o YouTube passou a pagar menos ainda para os influenciadores, para as pessoas que fazem vídeo, que criam conteúdo no YouTube, e foi o Ad Apocalipse, que eles chamam lá nos Estados Unidos. E aqui é a mesma coisa, só que agora o YouTube, quando ele vê esse tipo de coisa, ainda mais que quando chega na boca de jornal nacional, coisa parecida, da grande mídia, e por notícias internacionais também, que não foi só aqui no Brasil, o YouTube tem que fazer alguma coisa. Normalmente eles ignoram todo esse pessoal falando merda na internet. Mas quando chega nesse nível de um grande influenciador falando para milhares de pessoas, é claro que se lascou. E muito interessante do Monark que ele falou também que o Mil Grau, aquele cara lá do Xbox Mil Grau, que até teve que tirar o nome de Xbox, porque o Xbox ameaçou ele de processo, falou que pessoas ruins que falem alguma merda na internet têm que se fuder mesmo. Então ele falou alguma merda, se fudeu, mas agora ele, como é ele, né? Como é ele próprio, ele não tem que sofrer com as consequências daquilo que ele mesmo criou. O YouTube, pra mim, para a minha opinião, foi até bonzinho com ele, porque permaneceu a imagem dele no YouTube, permitiu que o canal dele permanecesse no YouTube e não foi atrás dos amigos deles, como o pessoal do Flow. Deixou o pessoal do Flow quieto pro lado, olha, é outra pessoa e tal. Porque, se não, porque se você pensar de forma racional, o Flow vai dar dinheiro pro Monark, vai ser recalculado o preço da empresa deles e vai ser tudo repassado pro Monark. Então, preço presente, passado e futuro. Então, o cara tá lucrando. Ele vai sair daí com uma puta de uma grana e podendo se aposentar ou fazer qualquer coisa que ele quiser. E o outro empreendimento vai continuar, é claro, né? Por aí, fazendo dinheiro, e o Monark vai ganhar o dinheiro dele. Eu acho que esse negócio todo aqui pode ser revertido no futuro, teoricamente, né? Que só foi, como ele fala, uma ocasião apenas, né? Apesar que ele tem um Twitter falando de que pensamento racista é crime, ou seja, já no pensamento racista. E o outro sobre esse negócio do nazismo, ou seja, ele sempre defende pautas que, teoricamente, não, ele não defende. Então, ele fala que ele defende ao mesmo tempo não defende. Ele quer que alguém fale as coisas de pensamento racista, pensamento nazista, para colocar o cara. Ah, não, tá ali o cara, né? Aquele cara tá falando coisa ruim, mas não vamos criminalizá-lo, né? Mas como a internet, quando a gente pensa que não tem lei na internet, tem. Pelo menos o YouTube está mostrando que tem para os casos mais conhecidos. Foi desproporcional? Foi na medida em que os outros canais que falam tão absurdos como propagam falsas informações, fake news e o cacete por aí, não são problematizados, não são deletados, não pedem monetização. Porque o YouTube não liga muitas vezes, das vezes esse tipo de caso. Mas quando atinge essa notoriedade gigante, não tem o que fazer. É só caçar e derrubar. Ó, por exemplo, eu defendi uma pessoa aqui que fez uma relação a pessoas que as pessoas achavam que ele era homofóbico ou coisa parecida.
sendo que só foi uma ocasião e, como eu falei, as pessoas interpretaram da pior forma possível. Já no caso do cara do Monark, por exemplo, não é a primeira vez. E ele já está em uma escalada há muito tempo. Como eu falo, sem uma repercussão, sem uma punição nesses casos, o que acontece é isso. Os discursos vão escalando até o momento que tem esse tipo de quebra. Ou a quebra, no caso, é o descumprimento da lei, né? É fazer uma coisa contrária à lei ou que escandalize mesmo os costumes das pessoas. Hoje a gente ainda em sociedade, a gente ainda vive em sociedade, acredite ou não. Vivemos em sociedade e a sociedade tem limite para tudo quanto é coisa que é colocada, seja na internet, outros lugares e tal. As pessoas sim merecem perdão, as pessoas sim merecem outras oportunidades, mas também as pessoas sim merecem punições quando são adequadas e quando o tempo for necessário, né? Quanto tempo for necessário. Isso acontece na vida real e também na internet, querendo ou não. Muito bem, Monark, monte sua cooperativa com Mário Frias. Tem gente muito boa aí, hein? Adrilho Jorge. Você pode montar essa cooperativa, monta um app e começa a tentar monetizar, a ganhar dinheiro com isso, né? Precifica aí, se precifica. Vamos falar da linguagem, né, capitalista. Vamos lá, Monark. É a sua É. chance de mudar esse país, de mudar os meios de comunicação. Você Vai tem pro dinheiro. Dailymotion. Vai pro Dailymotion. Cria a Ele também. MonarchTube. Vai lá, cria a MonarchTube. Leva o Kim Kataguiri, o Renan Santos, o Nando Sim. Gente Moura, muito o boa. Paulo Cintura, o Mário Frias, a Sim. Antônia Fontinelli. Só gente boa. O Batoré. Ah, não, morreu, desculpa, não pode ir. O Olavo de Carvalho Dedé. morreu também não pode ir pra MonarchTube. Mas tem muita gente pra você levar. Leva, cara. Leva todo mundo junto, Carlos Jordi, o Nicolas Ferreira, o Carlos Bolsonaro, o Paulinho Sim. Cogos. Vai lá, cria MonarchTube. Não tem problema nenhum, você não é capitalista, você não é dono dos meios de produção, aí você vai ser. Aí você vai ser. Aí no dia que o Paulinho Cogos for verborrágico e rasgar você de impropérios, aí você demite o Paulinho Cogos. Aí você vai ter o poder concentrado em suas mãos. Pega essa grana que você tem, ao invés de ficar comprando maconha pura da Califórnia, cria MonarchTube, você não é empreendedor, mano. Vai lá, eu dou maior força. Não sou esquerdista e desisti da política brasileira, mas realmente os caras têm um ponto. Se quiser vencer o capital, seja você mesmo o capital, dono da sua própria empresa liberal, do jeito que você quer, e sofra as consequências da lei ou do próprio capital. Enfim, sem hipocrisia e apoiando o direito de livre mercado também. Mas, tu acha, cara?